Você já pensou em ter uma tela maior que 100 polegadas em 4K aí na sua casa para estar substituindo a sua televisão? Eu sei que esse é o sonho de muitas pessoas. Pensando nisso, a gente resolveu trazer aqui o projetor 4K da LG, que é hoje aqui no Brasil uma das opções mais acessíveis em projetor com essa resolução. Eu já posso adiantar que o projetor é sim muito bom, mas existem alguns detalhes que ele poderia ser sim melhor. Ou então existem recursos que ele não nos entrega e que seriam importantes. Então fica até o final do vídeo para saber quais são esses pontos que poderiam ser melhor e se ele vale a pena para você. Mas antes de a gente continuar o vídeo, só queria pedir o apoio de vocês com um like, um comentário aqui no vídeo, se inscrevendo no canal se vocês ainda não são inscritos. E eu queria lembrar que aqui na descrição a gente vai deixar o link de lojas confiáveis para você estar comprando esse projetor. Mas se você vai esperar aparecer uma melhor promoção para estar comprando o seu, eu convido vocês a entrar no nosso grupo de promoções do WhatsApp, Telegram. Também vou deixar o link aqui na descrição, porque sempre que aparecer uma boa oferta desse ou de algum outro projetor, a gente vai avisar vocês lá. Antes de comentar sobre a minha experiência com ele ligado, acho que vale comentar um pouco sobre o design dele. Ele é um projetor que, embora tenha um estilo mais minimalista, não deixa de ser muito bonito. Só de olhar para ele a gente já repara que é um produto de muita qualidade. Na parte superior a gente encontra dois ajustes. O primeiro é o zoom, para caso queira diminuir a projeção sem precisar aproximar ele da tela, e o segundo é um ajuste eletrônico de foco. Essas setinhas também servem para fazer alguns comandos no projetor. O ajuste de foco e a navegação no sistema também podem ser feitos pelo controle remoto. Na parte de trás é onde ficam as conexões, que são bem variadas aqui. Temos cabo óptico, entrada para cabo de internet LAN, antena, P2, duas USB, USB tipo C e mais duas HDMI, sendo que uma delas é ARC. Na frente basicamente temos a lente por onde sai a projeção e por fim ali na parte de baixo conexão para suporte de teto. Como ele possui o recurso de giroscópio, ele percebe quando você vira o projetor e consegue inverter a imagem sozinho. Uma coisa muito legal é o controle remoto dele. Além de contar com o recurso Magic Control da LG, em que a gente pode apontar e movimentar para fazer os comandos em vez de usar as setinhas, ele também é iluminado. Se você pega o controle, ele já acende, o que pode ajudar bastante quando você está em um ambiente escuro. Algo que chama a atenção é a sua fonte. Pelo que eu me lembro, esse aqui é o que tem de longe a maior fonte dos modelos que nós testamos recentemente aqui no canal. Um dos motivos que deve ocasionar isso é que por trazer um brilho bem forte, ele acaba precisando de mais energia. Passando para minhas impressões com o projetor em funcionamento, mas antes eu só acho legal informar que a maioria dos nossos testes que vocês estão vendo foram feitos com 80 polegadas e para chegar nesse tamanho de tela foi necessário afastar ele apenas 2,15 metros da tela. Sobre a qualidade de imagem, eu gostei bastante desse projetor. Esse é o primeiro modelo de resolução 4K que a gente testa aqui no canal e a gente já consegue reparar sim que ele nos entrega uma imagem mais definida, que nos entrega mais detalhes se comparado a um projetor de resolução Full HD. Antes de ter visto um projetor 4K ao vivo aqui no canal, eu achava que a diferença até não seria tão visível assim, mas vendo aqui as projeções, principalmente comparando lado a lado com algum modelo que não é 4K, a gente consegue perceber esses detalhes a mais nas imagens projetadas. Outra coisa que ajuda na definição é que ele consegue fazer um foco perfeito na tela, sem aquelas áreas de desfoque nas extremidades da tela. O ajuste de foco não é automático, mas é bem fácil de a gente fazer ali pelos botões, tanto no projetor quanto no controle remoto. Embora a LG informe que ele consiga 140 polegadas, aqui pelos nossos testes eu acredito que ele consiga fazer imagens bem maiores que 300 polegadas. Só mostrando para vocês essas imagens com praticamente a projeção da nossa parede inteira, ultrapassando bastante ali a nossa tela de 120 polegadas e mesmo assim conseguindo entregar um bom resultado. O único detalhe é que ele precisa ficar bem de frente para a tela, já que ele só traz um keystone mais básico para ajuste ali de inclinação. Então se ele ficar mais de lado, a gente não consegue ajustar os 4 pontos na tela de projeção. Outro ponto bem positivo desse projetor, como vocês podem observar, é que ele já consegue nos entregar um bom brilho. Então mesmo com todas as luzes aqui do estúdio acesas, ele ainda consegue entregar um resultado legal pra gente. É claro que se a gente desligar as luzes agora, a gente consegue tirar o máximo proveito aqui com esse projetor. Com esse bom brilho, ele consegue também entregar cores bem vivas na tela. No geral, eu gostei bastante das cores, mas existiam sim algumas situações que ele acabava saturando um pouco demais. Dependendo do seu gosto pessoal, tem alguns outros modos pré-definidos de calibração de imagem para você escolher. No geral, eu preferi manter no padrão ou colocar no modo cinema na maioria das cenas. Se você preferir, é possível fazer uma calibração mais precisa, mexendo em cada uma das características individualmente. O ponto sobre a qualidade de imagem que ele peca um pouco
pouco é no nível de preto, que não é tão bom ou tão profundo. E às vezes acabava até mesmo puxando para um preto meio arroxeado. A minha sensação aqui é que ele não conseguia apagar essas áreas mais escuras devido ao brilho mais potente, e isso atrapalhava um pouco o contraste em cenas mais escuras. Eu até acredito que se a gente usasse uma tela voltada para esses projetores com mais brilho, talvez uma tela mais cinza, esse nível de preto e até mesmo o contraste de forma geral poderiam melhorar um pouco. Mas como a gente não tem essa tela específica, eu não consigo garantir para vocês aqui. Nesse vídeo focamos mais nos testes em filmes e séries, mas pretendemos trazer um outro vídeo comentando mais sobre ele para games. O que eu já posso adiantar pelos nossos testes é que ele tem sim um bom input lag. Sobre a fluidez, a gente não pode dizer que ele seria o melhor entre todos, mas de forma geral já manda bem nesse aspecto também, dentro do que ele se propõe. Uma outra coisa que eu observei é que mesmo usando o projetor durante várias horas seguidas, ele não estava esquentando, o que é extremamente positivo, e além disso ele é um projetor que é muito silencioso quando está em funcionamento. Esse projetor já vem com o sistema operacional WebOS da LG, que permite acessar vários aplicativos diretamente dele. O sistema é bem parecido com o que a LG usa nas TVs e de forma geral ele funcionou bem, já trazendo acesso a vários aplicativos de serviços de streaming. A única coisa é que às vezes eu percebi que ele podia ser um pouquinho mais rápido para responder os comandos. Na internet eu vi algumas pessoas reclamando que o aplicativo do Disney Plus não funcionaria nele, mas aqui nos meus testes ele funcionou bem. Eu até acredito que provavelmente foi algum erro que já foi solucionado por uma atualização da LG. No geral, todos os aplicativos que eu procurei e testei funcionaram nele. Algo bem interessante que ele também traz, e eu não lembro de ter visto em nenhum outro projetor sem ser nos LGs, é o receptor de TV digital. A gente consegue conectar uma antena para receber os canais de TV aberto. Vale comentar que esse recurso vai depender do sinal de TV da sua região, mas se na sua TV funciona, provavelmente vai funcionar se conectar a antena aqui nele. Sobre a qualidade de som, dá para dizer que ele já entrega um som bom, mas que poderia ser mais alto e principalmente poderia ter melhores graves. Mas pelo menos a gente consegue conectar algum dispositivo de som externo para melhorar esse ponto, porque ele já possui as conexões via cabo por HDMI, ARC, P2 e cabo óptico. De forma geral, eu gostei bastante do projetor 4K da LG. Pelo bom resultado que ele nos entrega, muitas vezes ele me fez até repensar a troca do modelo Full HD que eu tenho na minha casa para um que já tem essa resolução 4K. Com essa maior definição, a gente consegue perceber muitos detalhes que acabavam passando batidos em um projetor Full HD, ou até mesmo o contorno ali dos objetos e letras que a gente consegue perceber essa maior resolução. Além disso, o Cinebeam HU70LA aqui da LG já nos entrega um bom brilho e cores bem vivas, somado a alguns recursos que a gente não costuma ver em modelos de outras marcas, como o receptor de TV digital integrado. Por ter sido lançado algum tempo atrás, ele acaba perdendo alguns recursos, como Keystone de 4 pontos e também alguns outros, como eu comentei durante o vídeo, e cabe a você ver se isso é algo que faria falta ali no seu dia a dia. Por outro lado, como não é um lançamento, tem um preço muito atrativo e bem mais barato que outros concorrentes em 4K. No Brasil, inclusive, a gente não tem muitas opções de projetores assim, e quando a gente encontra outro 4K, ele costuma ser pelo menos 2 a 3 vezes mais caro que esse. Eu vou deixar o link de algumas lojas confiáveis na descrição caso queira comprar o seu. Mas se você vai ficar esperando uma promoção aparecer, fica também o convite para conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp, Telegram, porque sempre que tiver promoção dele, nós vamos te avisar por lá. Enfim, o vídeo seria esse. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, deixou seu like, a sua inscrição no canal. Muito obrigado e até a próxima!